Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Hoje eu vim trazer um balanço do que foi a experiência no Clube MSL de 2023. Esse final de ano eu tô postando vários vídeos aí de balanços, de metas e tudo mais. Eu já postei o vídeo das antologias que eu quero ler em 2024, já postei o vídeo dos 12 livros para 2024, já postei aí também os autores que eu quero conhecer em 2024 e hoje eu vim contar um pouco para vocês como é que foi a experiência do clube, que eu acho que deu certo, que eu acho que eu preciso aprimorar para 2024, né? Então eu vim conversar um pouquinho sobre isso com vocês. Eu sempre faço esse balanço em todas as áreas da minha vida porque eu acho essencial para que a gente melhore para o próximo ano, para que a gente saiba quais são os próximos passos que a gente precisa dar. Então eu faço sempre isso, não só para o clube, eu faço esse balanço na minha vida em todas as áreas. Nas áreas dentro do meu trabalho e nas áreas da minha vida particular também. E aí, falando do clube, né, eu fiz esse balanço no final de 2022, melhorei algumas coisas, trouxe algumas melhorias para o clube em 2023, que eu vou conversar sobre isso com vocês, o que eu acho que deu certo, o que eu acho que eu preciso fazer para o ano que vem. E vou conversar um pouco sobre a experiência das leituras que a gente fez mesmo em 2023, como que o pessoal lá do clube reagiu a cada leitura. Vou abrir aqui para vocês um cantinho que é particular nosso, mas eu vou contar algumas dessas nossas aventuras do ano aí, hoje aqui. O nosso clube de 2024 já tem data para abrir as inscrições, vai ser no dia 4 de janeiro de 2024. Então, se você tem interesse em participar do meu clube de leitura, que é um clube de leitura aprofundada, você vai ter essa oportunidade a partir do dia 4 de janeiro. No dia 4 eu vou transmitir aqui no canal, para celebrar esse momento que é tão especial de abertura do clube, eu vou transmitir um documentário chamado Ontem, Hoje e Sempre. Tá caprichado o documentário, eu fiz assim, cada partezinha fui eu que fiz com todo o meu amor. Então eu espero que você esteja aqui comigo no dia 4 de janeiro para assistir ao documentário às 8 horas da noite. O documentário é gratuito e no final do documentário a gente abre as inscrições para o clube. Para você ser lembrado e para você também ter acesso a todas as informações sobre a abertura do clube em primeira mão, tem aqui embaixo um link para as listas de espera do Clube MSL. Então você escolhe ali, você pode entrar na lista pelo Telegram ou pelo WhatsApp. Não se preocupe porque não são grupos abertos para bate-papo, são grupos só para eu enviar recados para que vocês realmente fiquem sabendo de tudo em primeira mão sobre o clube, tá? Então entra em uma das listas de espera que lá vocês vão ficar muito bem informados e eu espero que vocês venham fazer essa viagem incrível comigo em 2024. Mas então, né, vamos falar sobre o que foi a viagem de 2023 no clube. Uma das coisas que eu consegui sacar nesse balanço que eu fiz no final de 2022 é a forma que a gente estava fazendo as discussões. Estava sendo por live. Então, tinham lives fechadas só para o pessoal do clube. E aí, eu não vou me lembrar agora quem, mas foi uma aluna que me deu a sugestão de fazer pelo Google Meet, fazer reuniões em vídeo, na verdade, né? E aí eu achei legal essa ideia, comecei a pesquisar e acabei optando pelo Google Meet. Então, esse ano, uma inovação que eu trouxe para o clube, que foi resultado do balanço que eu fiz do ano passado, foi essas reuniões através do Google Meet. E foi, assim, um grande acerto, gente. Foi tão melhor, sabe? Poder trocar ideia, assim, conversar mesmo com as pessoas ali do outro lado, porque na live é legal, vocês podem falar no chat e tal, mas você poder conversar com as pessoas mesmo através de vídeo, nossa, eu achei isso incrível e eu acho que enriqueceu a experiência de todo mundo. A participação foi muito boa. É lógico que eu sei que quando você propõe uma reunião em vídeo, muita gente não vai querer participar. Então, assim, 10% das pessoas participam por vídeo, os outros 90% assistem depois no gravado, né? Mas esses 10% que participam no ao vivo ali na hora da reunião,
enriquece tanto o debate, cada um colocando o seu ponto, trazendo reflexões que às vezes eu não fiz, porque cada um analisa um livro de acordo com a sua própria experiência, né? Então eu vou falar o que eu pensei durante aquela leitura de acordo com as minhas experiências, e aí você vai ter as suas experiências e você vai poder falar lá, né, colocar o seu ponto de vista pra gente, e vai dar oportunidade pra gente também enxergar um outro ponto de vista. E isso faz com que os livros cresçam ainda mais, que a gente consiga compreendê-los melhor, com que o alcance dos ensinamentos desses livros sejam, assim, extraordinários, e foi o que aconteceu. Então, o grande acerto do clube em 2023 foi ter mudado essa forma de fazer as reuniões. E essa forma vai continuar para 2024. A gente vai continuar fazendo as reuniões lá no Google Meet. E eu tenho certeza que vai ser cada vez... Eu vou tentar estimular o pessoal ainda mais a participar de fato das reuniões. Eu tô pensando aí em algumas coisas para a gente colocar nessas reuniões para ser uma coisa... Enfim, eu não posso contar, mas vai ser muito legal e vai continuar dando muito certo. Eu tenho certeza disso. Aí, falando da experiência do clube, das leituras mesmo que a gente fez durante o clube. No ano passado, nesse ano, na verdade, 2023, que a gente ainda tá em 2023, né? A gente leu 6 livros. Todo ano eu venho lendo 6 livros lá no clube com o pessoal, fazendo as imersões. Em 2024, isso vai ser uma mudança. Porque uma coisa que eu já venho analisando durante o ano é que existem algumas leituras que, se a gente lê outras coisas junto para complementar, também engrandece a experiência. Então, eu pensei muito, por exemplo, quando eu li Macbeth, que eu li também Lady Macbeth do Distrito de Mtsensk, que é um livro inspirado em Macbeth, e foi muito bacana assim, essa experiência de ler esses 2 livros e comparar e ver aonde que eles se assemelham, aonde que eles se distanciam, quais foram as inspirações pro Leskov escrever inspirado ali no Shakespeare. Então, assim, eu quis trazer isso pro clube porque eu achava que tava precisando dessa dinamicidade. Existe essa palavra? Se não existe, eu acabei de inventar. Então, eu precisava trazer uma dinâmica mesmo mais abrangente mesmo pro clube. Eu tava sentindo essa necessidade. E a gente vai fazer isso em 2024. Então, a primeira imersão, por exemplo, nós vamos ler 3 peças do teatro grego que vão se complementar e a gente vai conseguir fazer a comparação entre elas. Na segunda imersão, nós vamos fazer essa dobradinha de Shakespeare com outro autor russo, nós vamos ler Rei Lear, do Shakespeare, e também vamos ler o Rei Lear da Steppe, do Turgenev, então vamos fazer essa comparação. Então eu trouxe essas inovações para 2024 com base no que eu fui acompanhando e no que eu fui sentindo necessidade agora em 2023. E aí eu vou falar um pouquinho com vocês sobre cada uma das leituras, então, que foram 6, como eu falei, que a gente fez em 2023, como é que foi a minha experiência e como que foi a resposta também do pessoal lá do clube, tá? O primeiro livro que a gente leu em 2023 foi esse aqui, ó, Orgulho e Preconceito, que na verdade foi uma releitura para mim e eu gostei ainda mais. Eu tinha gostado da primeira vez que eu li Orgulho e Preconceito, mas dessa vez eu realmente me apaixonei por esse livro. Da primeira vez eu não tinha me apaixonado. E também eu li há muitos anos atrás, sabe? Então hoje em dia, tendo a bagagem literária que eu tenho, tendo estudado tudo que eu já estudei sobre literatura, eu consegui enxergar coisas aqui que na primeira vez que eu li eu não conseguia enxergar. E eu consegui enxergar principalmente o trabalho magistral por trás dessa narrativa. E eu realmente fiquei encantada com esse livro depois da releitura. Foi uma experiência muito boa para mim e foi uma experiência muito boa para o pessoal também lá do clube. Foi um livro que teve uma participação muito forte do pessoal lá do clube. As reuniões foram muito movimentadas, muita gente participou. Opiniões muito contrárias sobre determinados personagens, né?
eu tentei trazer sobre esse livro aqui um ponto de vista que eu não vejo muitas pessoas falarem, principalmente sobre os pais ali da família Bennet, então a mãe das meninas e o pai das meninas. As pessoas sempre enxergam assim o pai como aquele pai maravilhoso, bonzinho, bacana, e a mãe como a bruxa, né, da história. Só que eu tentei mostrar para o pessoal lá um outro lado. Não que o pai não seja maravilhoso, não que a mãe não seja insuportável, mas eu tentei mostrar um outro lado também da construção da personalidade desses personagens aqui. E o pessoal assimilou muito bem todo esse conteúdo aqui de Orgulho e Preconceito, e eu acho que foi uma experiência positiva para a maioria das pessoas, pelo menos ninguém reclamou comigo sobre esse livro aqui. Inclusive o Rudy, que é aluno do clube, ele falou, né, que não tinha conseguido ler Razão e Sensibilidade, mas que ele conseguiu finalizar Orgulho e Preconceito com a ajuda lá das aulas do clube, e isso pra mim, né, não imagina uma pessoa te falar assim, olha, eu consegui ler o livro porque você me mostrou tal coisa e aí me fez engajar mais ali naquela leitura. E não só o Rudy, a Fabi também deu o depoimento dela lá numa das nossas reuniões, falando sobre a experiência dela de conseguir enxergar pontos que ela não tinha enxergado a partir das aulas lá do clube. Então, assim, foi uma primeira leitura lá do clube, assim, começamos com o pé direito e foi muito boa para mim, e eu sinto também que foi muito boa para os alunos lá do clube. Daí a nossa segunda leitura foi de um livro que já impôs um pouco mais de dificuldade para algumas pessoas, não que seja um livro difícil, mas tem uma narrativa mais descritiva, um pouco mais lenta, e isso, pelo que o pessoal lá do clube falou, foi uma dificuldade mesmo para alguns alunos, que é aqui Madame Bovary, do Flaubert. Eu, particularmente, amei. Foi a primeira vez que eu li esse livro e realmente tem partes bastante descritivas, partes mais lentas, mas eu gosto dessas descrições quando elas fazem sentido, que é aqui o caso do Flaubert. O próprio estilo do Flaubert, a gente viu isso lá no clube, ele quer dizer algo com essas descrições, com essas cenas mais lentas, então isso é importante na construção da narrativa dele. Então eu gostei muito. A personagem principal aqui, que é a Emma Bovary, ela gera uma certa polêmica, né? Então lá no clube não foi diferente, teve gente que amou a Emma, que compreende ela, que vê a Emma quase como uma vítima mesmo, e teve gente que não gostou da Emma, que não simpatizou, que vê a Emma como algoz da própria história. É o meu caso, eu não vejo a Emma como uma vítima, eu vejo a Emma como a grande causadora de todos os males da vida dela. E, inclusive, a grande lição desse livro pra gente lá foi exatamente o fato da gente ter que aprender a lidar com as nossas frustrações, para que elas não se tornem a nossa ruína. E mesmo com toda a polêmica sobre a personagem, alguns amando, outros odiando, mas a gente conseguiu transformar essa polêmica em algo bom lá nas nossas discussões, para a gente enriquecer ali a nossa leitura desse texto, um com a visão do outro. Então, quem gostou colocou muito bem os pontos, por que gostou dela. Quem não gostou colocou muito bem os pontos, por que não gostou. E a gente conseguiu enxergar vários lados ali da história que talvez sozinho, talvez não. Tenho certeza que sozinhos não teríamos enxergado. Essa que é a grande graça de ler junto com outras pessoas, né? É enxergar coisas que sozinha a gente não conseguiria enxergar. E isso aconteceu muito forte aqui com a Madame Bovary. No final das contas, por mais que algumas pessoas tenham achado a leitura muito lenta, grande parte ali, acho que a maioria, no final avaliou positivamente essa leitura, essa experiência. Se não pela experiência de leitura em si, mas pelas nossas discussões, pelo tanto de coisa boa que a gente conseguiu retirar daqui e pensar para a nossa própria vida, porque a proposta do clube é essa, né? A gente pegar os livros, retirar dali, interpretar da melhor forma possível, retirar lições e transformar a nossa vida a partir dessas lições. E esse livro fez muito isso com muitas pessoas lá no clube. Então, no geral, também foi uma leitura muito positiva para todo mundo, até para as pessoas que acharam a leitura um pouco mais lenta. Aí, a nossa terceira leitura do ano
foi também uma releitura para mim da Anne Brontë, que foi aqui a inquilina de Whitefell Hall. E a gente já tinha lido no clube em 2021, a gente leu Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Em 2022, a gente leu O Morro dos Ventos Vivantes, da Emily Brontë. E aí faltava ler o livro da Anne lá no clube. Então, 2023 foi o ano da Anne e escolhemos aqui A Inquilina de Whitefell Hall, que é um livro que tem uma estrutura muito interessante. Ele é um romance epistolar, então ele tem uma parte escrita através de cartas, uma parte escrita através de um diário. Ele tem 2 narradores diferentes, um homem e uma mulher. Ele tem todo um mistério ali na construção da trama sobre o passado dessa mulher, que é a Ellen. E muita gente lá já sabia do segredo da Ellen, mas tinha gente também que não sabia. E o que eu percebo é que todo mundo aproveitou essa leitura. Esse daqui foi um livro também que teve uma participação muito forte do pessoal nas reuniões e tal, e que trouxe discussões, assim, também muito diferentes, pontos de vista muito diferentes, mas eu notei que até as pessoas, tanto as pessoas que já sabiam o segredo da Ellen, gostaram muito da experiência de leitura do livro, e as pessoas que não sabiam o segredo da Ellen, eu senti que elas se sentiram instigadas a continuar lendo para descobrir de fato qual era esse segredo. E como eu já sabia o segredo, porque né, eu já tinha lido o livro, foi muito interessante para mim acompanhar as pessoas, mas assim, pensando, né, lá, porque a gente tem um grupo no WhatsApp também, então às vezes as pessoas falando, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, e eu sabendo o que era o segredo, a gente fica, né, pensa, nossa, essa pessoa tá perto, essa daqui tá longe, sabe? Eu achei muito interessante essa experiência, assim, das pessoas cogitando possibilidades aqui, quem não sabia, né? Enfim, então foi uma experiência diferente pra mim nesse sentido, eu gostei bastante. E pro pessoal lá também, foi muito positivo, é um livro que ele é muito fácil de ler, a história nos prende, e foi essa sensação do pessoal lá do clube, da maioria, né? Ninguém reclamou comigo, assim, sobre esse livro aqui especificamente, então eu acho que todo mundo, pelo menos, gostou. Teve gente que amou e teve gente que gostou, né? Mas eu acho que não teve ninguém que odiou essa experiência aqui, não. É um livro que nos ensina muito sobre autorresponsabilidade, porque não importa o que as pessoas façam com você, você sempre é o único responsável por sair daquela situação ali que você tá, entendeu? É cruel, né? Às vezes é injusto, mas se você não tiver essa consciência e alguém te empurrar no buraco e você ficar lá no buraco porque foi alguém que te empurrou, você vai ficar lá para sempre. Às vezes, né, se você ficar esperando alguém te estender a mão. E o que a protagonista dessa história faz é isso, é tomar as rédeas da própria vida. Então a gente viu muito sobre isso aqui, entre outras mensagens que tem nesse livro aqui, na questão da lei da época com relação ao casamento, enfim, é um livro que é muito interessante também nessa parte histórica, também rendeu bons papos lá no clube. Daí vem a leitura preferida do pessoal esse ano lá no clube. Esse daqui foi assim um sucesso, que foi Pais e Filhos. Teve uma participação, acho que foi o livro que mais teve participação, esse Orgulho e Preconceito, acho que foram os que tiveram. Se bem que a Inquilina de Whitefell Hall também, mas esse daqui com certeza foi o que recebeu mais elogios, que o pessoal comentou mais lá no grupo do WhatsApp. É um livro realmente que ele tem muitas mensagens. É um livro muito atual também, porque ele fala sobre conflito geracional, então a gente trouxe muitas discussões para hoje em dia, para a questão da criação de filhos, relação entre pais e filhos. E não só entre pais e filhos, a gente também falou sobre a relação entre pessoas de gerações diferentes, independente de parentesco. E muitas vezes é difícil, né, a gente entender a pessoa que pensa tão diferente da gente. E tem muito disso aqui nesse livro. Tem também o protagonista o Bazarov, que é um cara que ele irrita muita gente. Outras pessoas já são mais empáticas a ele. Então, assim, teve também esse tipo de discussão com relação aos personagens, quem gosta de quem.
Porque aqui tem dois lados muito bem definidos, né, de pessoas que pensam de formas muito opostas. Então sempre tem aquele grupo de pessoas que fica de um lado, aquele grupo de pessoas que fica do outro, só que lá no grupo, como sempre, lá no clube, como sempre, todas essas discussões são feitas com muito respeito e um colocando o seu ponto de vista, o outro também, e a gente consegue chegar ali, enxergar o lado do outro, na verdade, que é tão importante e que é uma coisa que os livros podem fazer por nós, porque os livros nos colocam na pele do outro. E aí a gente consegue enxergar o mundo além de apenas através da nossa visão, a gente consegue enxergar o mundo através da visão do outro, e isso é muito rico, e é por isso que eu não entendo quando as pessoas que falam de livros querem forçar uma opinião e falar que quem pensa diferente está errado e pronto, porque, poxa, para mim o que os livros simbolizam é justamente essa conversa, essa abertura, sabe, de pensamento, essa liberdade mesmo de você poder tirar as suas próprias conclusões sobre qualquer coisa da vida, sabe? E esse livro aqui, ele mostra muito isso. E ainda mais na prática lá no clube, nas nossas discussões, às vezes, né, uns defendendo um ponto, outros defendendo outro ponto tão oposto, a gente consegue aprender até a conversar, a entender o lado do outro, a adequar, assim, não adequar, mas a gente consegue de fato aprender a mesclar pontos de vista para que a gente pense com mais clareza sobre as coisas, né? Porque nem sempre, eu acho que quase nunca, na verdade, a verdade tá só de um lado, sabe? Tão fechadinha, assim. Não que eu acho que a verdade também seja tão abstrata, assim, mas através desse livro aqui a gente conseguiu chegar num denominador comum e foi muito legal a experiência. Além de ser um livro delicioso, incrível mesmo, a partir da leitura desse livro aqui, o pessoal sugeriu umas mudanças na forma de fazer as reuniões, porque as reuniões também estavam ficando muito longas. E aí tava ficando um pouco cansativo, tava ficando tipo, teve reunião que teve 3 horas, pensa bem. E aí a gente readequou a forma de fazer essas reuniões para que elas diminuíssem e ficasse mais gostoso mesmo de fazer, porque eu ficava muito cansada com aquelas reuniões muito longas e o pessoal também ficava muito cansado de participar. Então agora as reuniões estão mais enxutas ali, 1h30, mais ou menos, mas assim, tá mais proveitoso também. Foi a partir da leitura desse livro, porque lá no clube também eu escuto muito a opinião dos alunos, né, pra gente conseguir formular o clube da melhor forma para todo mundo, né? Porque é um lugar que eu quero que todo mundo tenha a melhor experiência possível. Então, obviamente, eu ouço muito as pessoas lá. Enfim, foi uma experiência incrível esse aqui, eu posso dizer para todo mundo. E aí, depois dele, veio o grande desafio do ano lá do clube, que foi aqui Orlando, da Virginia Woolf. Esse aqui é o livro que as pessoas menos gostaram lá no clube. Teve gente que não conseguiu terminar. É um livro que ele tem uma narrativa muito confusa, de fato. Não acho que ele seja difícil de ler. Só que a narrativa, ela é um pouco bagunçada mesmo, sabe? E ela se passa num período muito longo, só que o tempo psicológico é diferente do tempo cronológico, então isso causa uma certa confusão. E eu até sugeri pro pessoal lá no clube, porque eu sempre aviso lá o que tem spoiler, o que não tem spoiler, e a parte das aulas sobre a narrativa tem spoiler, porque não tem como você explicar alguma coisa sobre a narrativa, buscar alguma reflexão mais profunda sem dar spoiler, né? E aí eu sempre aviso que tem spoiler e o pessoal às vezes prefere, a maioria prefere assistir às aulas depois de ter lido o livro. Só que com relação ao Orlando, como a galera tava reclamando bastante, porque esse aqui a maioria realmente reclamou, eu falei, gente, talvez seja interessante vocês assistirem às aulas antes de ler o livro, porque aí vocês vão conseguir captar pontos no livro, a partir das aulas, que vai tornar a leitura um pouco mais interessante. E muita gente fez isso, acabou deixando para lá os spoilers e assistiu às aulas, e realmente funcionou para uma galera lá, o fato de ter assistido às aulas e depois ler o livro já com aquele olhar já lá das aulas que eu tinha dado. Então eu consegui até contornar essa dificuldade em alguns casos, mas com certeza foi o livro que eu recebi mais reclamações.
esse ano lá no clube, né? Mas no final das contas vencemos, ele tem uma mensagem muito positiva, e isso até quem não gostou depois admitiu isso, que é com relação a gente se descobrir, porque essa jornada de descoberta que Orlando faz aqui no livro, todos esses livros têm resenha aqui no canal, tá, gente? Vou deixar linkado. Mas essa jornada de descoberta de Orlando, ela inspira a nossa jornada de descoberta, de quem nós somos de verdade. Então, isso foi muito legal nessa leitura. Mas a leitura em si, realmente, o pessoal reclamou bastante, não vou negar. E aí, encerramos o ano com chave de ouro, com uma leitura que aí sim o pessoal gostou demais. Uma leitura difícil no sentido de triste, que é aqui Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Saiu a resenha recentemente, acho que foi o último vídeo aqui do canal. E é um livro que todo mundo achou triste, que teve gente que chorou, e é um livro realmente muito tocante. Eu já falei bastante na resenha, que saiu recentemente, então não vou ficar me prolongando, né? Mas foi uma experiência sentimental. Foi as nossas reuniões mais sentimentais foram aqui as reuniões de Vidas Secas, porque realmente é um livro que ele faz a gente se compadecer pelo outro, sabe? E foi muito legal as nossas conversas, as nossas trocas sobre esse livro aqui. O clube tem muita gente do Nordeste, então o pessoal pôde contribuir muito com a questão cultural aqui da obra. Então, assim, fechamos o ano com chave de ouro, de uma forma emocionante mesmo, porque é um livro muito emocionante, muito tocante. E no final das contas, eu acho que o saldo foi muito positivo. O único que não fez sucesso foi Orlando mesmo, mas as outras leituras foram muito bem recebidas de uma forma geral. O prêmio de melhor leitura, segundo a maioria lá do clube, foi de Pais e Filhos. Mas eu super indico, tá, gente? Todas essas leituras aqui, eu fiquei muito feliz com o resultado do clube, com tudo que a gente conseguiu. A proposta de 2023 no clube era a gente promover um mergulho em nós mesmos. Todo ano eu trago um tema para o clube. O de 2023 foi esse, da gente promover um mergulho em nós mesmos. O de 2024 vai ser fazer uma viagem no tempo, que é o conhecimento através dos tempos, né? Mas aí, para o clube de 2023, essa questão de um mergulho em si mesmo e de descobrir coisas em nós que às vezes estavam escondidas, eu acho que a gente conseguiu fazer isso no clube. Eu acho que os livros conseguiram despertar as reflexões que eu esperava que eles despertassem de fato, e foi uma experiência muito rica para mim. E os feedbacks que eu tive também do pessoal do clube, a galera gostou bastante. Então, assim, eu termino o ano com um sentimento de dever cumprido mesmo, muito feliz e muito animada para começar o clube de 2024, que vai ser outra viagem transformadora, diferente da desse ano, porque cada ano, como eu falei, tem um tema, mas tão transformadora como foi essa. Então eu te espero dia 4 de janeiro para que você entre no clube junto com a gente e viva essa experiência também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.